pessoal, resolver com vocês agora uma questãozinha da UFPR, tá certo? Então, simbora aqui ler a questão. Na figura ao lado, se tem duas circunferências que se tangenciam num ponto Q. Os raios das circunferências são R1 e R2, com R1 sendo menor do que R2, tá? Cada uma das retas R e S é tangente simultaneamente às duas circunferências. Adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual é a distância entre os pontos P e Q? E aí, pessoal, essas questões assim, quando tem esse modelo, elas geralmente já têm um padrão de resolução, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui para conseguir achar essa distância PQ? Primeiro, né, a ideia inicial seria traçar uma reta de P até Q. Sendo que, por esse jeito tradicional que a gente tem de resolver essas questões, eu aconselho vocês a traçarem uma reta do ponto P até o centro da segunda circunferência. Porque as nossas respostas, elas estão com as incógnitas R1 e R2, tá certo? Então, raio 1 e raio 2. Logo, a gente vai precisar do raio da segunda circunferência para conseguir achar o nosso gabarito. E aí, eu defino aqui o centro da circunferência, tá certo? E aí, traço uma reta de P, passando por Q, chegando até o centro dessa circunferência. Para ainda ajudar os nossos cálculos, a gente traça, deixa eu fazer logo aqui o centro dessa circunferência menor, que é R1. A gente traça uma reta do centro dessa circunferência até a margem, certo? De uma das retas, tanto faz Rzinho para a reta R quanto para essa reta S. Eu vou traçar para a reta R por uma questão de costume mesmo, mas tanto faz. Porque aqui, fazendo isso, a gente forma dois triângulos. E formando esses dois triângulos, a gente consegue esse triângulo menor, tá certo? Que vai de P até o centro da circunferência menor. E depois que vai de P até o centro da segunda circunferência, a gente consegue trabalhar por semelhança de triângulo. Então, assim, a gente consegue achar o resultado de uma maneira muito mais direta. E aí, como é que eu vou fazer? A gente sabe que esse trechinho aqui, ó, ele corresponde ao raio 1. Esse aqui é o raio 1 e essa basezinha aqui, ela também corresponde ao raio 1, tá certo? Já esse outro trecho, a gente sabe que ele corresponde ao raio 2 e aqui é o raio 2. E como é que eu vou fazer com vocês? Eu vou chamar esse primeiro trecho e aqui a gente não sabe o valor, né? Esse pontinho aqui. Então, o que é que eu preferi fazer? Eu chamei esse primeiro trecho, que é esse lado do nosso triângulo menor, de PC. Por quê? É do ponto P até o centro dessa primeira circunferência, que eu resolvi chamar de ponto C. E aí, para ser o lado do nosso segundo triângulo, que é o triângulo maior, eu chamei isso tudo aqui de PD. Chamei esse pontozinho aqui de D, tá? Que vai do ponto P até o centro da segunda circunferência. Mas aí vamos lá, o que a gente precisa é do valor de PQ. Então, eu vou colocar esses valores de PC e de PD em função do PQ, tá certo? E aí, se vocês pensarem, deixa eu pegar aqui outra cor, para ficar mais claro. Do ponto P até o ponto Q é a distância que a gente quer. E eu chamei de PC esse ponto que vai de P até aqui, tá certo? Então, desse ponto C da circunferência para o ponto Q, que é o que eu quero, eu tô somando mais uma vez o raio 1, tá certo? Então, significa que esse meu PC aqui, eu vou colocar aqui do lado pra gente como uma legendinha. Esse PC vai ser PQ, tá certo? Menos R1. Tá certo? Porque o que eu quero é esse trecho completo de PC, mas ele vai ser o PQ todo, que é o que eu quero achar, menos o raio 1, esse PC. E aí eu acabo aparecendo, né? Acabo conseguindo fazer com que apareça esse ponto PQ dentro da incógnita que eu já tinha. Já para o ponto PD, se vocês pensarem comigo, ele vai daqui, né? Do ponto P até aqui. Mas tá vendo que ele passa um pouco do ponto Q? Então, quanto é esse pouco que ele passa? É PQ mais o raio 2. Então, fica PD é igual a PQ mais o raio 2. Pronto. Tá feita essa relaçãozinha. E o que que eu vou fazer com vocês agora? A gente vai fazer a semelhança de triângulos, tá certo? Então, eu vou pegar o lado menor do meu triângulo, que é PC. Então, PC sobre o lado maior do triângulo grande, o lado do triângulo grande, né? Que é PD. É igual a base do meu triângulo pequeno, que é R1, sobre a base do meu triângulo grande, que é R2. Aí agora eu vou substituir
PC e PD que a gente tinha achado aqui, ó. Então, PC vai ser PQ menos R1 sobre PD, que vai ser PQ mais R2. E isso vai ser igual ao meu raio 1 sobre o meu raio 2. E aí, agora o que a gente vai ter que fazer é fazer a multiplicação, né, dos meus pelos extremos e também a distributiva. Mas vamos fazer passo a passo. Eu vou ter aqui PQ menos R1 vezes o raio 2, que vai ser igual a PQ mais R2 vezes o raio 1. Aí agora a gente vai ter que aplicar a distributiva, tá certo, pessoal? Aquele famoso chuveirinho, dos dois lados, tá? Então, vamos lá. PQ vezes R2, eu vou ter PQ vezes R2 menos R1 vezes R2. Isso vai ser igual a PQ vezes R1 mais R2 vezes R1, tá certo? Então, eu vou passar para um lado que tem PQ e vou passar para o outro que tá só R2 e R1. Então, eu vou ter aqui, ó, PQ vezes R2 menos PQ vezes R1, que estava do lado direito, eu passei para cá. Isso vai ser igual a R2 vezes R1 mais R1 vezes R2. Bom, gente, a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Então, desse lado direito da minha equação, eu vou ficar com 2 vezes R2 vezes R1, tá certo? Porque R1 vezes R2 é a mesma coisa de R2 vezes R1. E aqui desse lado esquerdo, o que eu vou fazer é colocar o meu PQ em evidência, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, PQ, vou abrir o parênteses. PQ vezes R2 dividido por PQ vai me restar R2. Então, é o que vai ficar dentro do meu parênteses. Menos, porque é o sinalzinho que a gente tem ali, certo? PQ vezes R1 dividido por PQ vai restar R1. E isso vai ser igual a 2 vezes R2 vezes R1. Eu vou passar esse meu parênteses que está multiplicando para lá, dividindo. Então, eu vou ficar com 2 vezes R2 vezes R1 dividido por R2 menos R1. E, finalmente, a gente consegue achar o valor que ele pediu para a gente da distância de PQ. O que torna essa questão difícil é a quantidade de incógnitas que a gente tem que usar e o cuidado para não se perder no meio do cálculo. E a gente ficaria com a alternativa o gabarito de letra E. Aqui, ó. Prontinho. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima resolução.